Vamos lá. Como a gente comentou no vídeo anterior, a importação do arquivo de Excel para dentro do SQL Server via Job tem muitos problemas. Muitos problemas no quesito de segurança, de certificado. Tem alguns ajustes que você consegue fazer que a gente encontrou na internet, mas eu achei todos muito complexos, que dá muito trabalho de fazer. Então, qual que foi a solução que a gente achou para automatizar o pacote que a gente criou no vídeo anterior, né, que faz a importação do arquivo do Excel para dentro do SQL Server? A gente vai criar um batch. Um batchzinho que vai executar esse pacote, ok? E esse batch é o que vai ser chamado dentro do job. Aparentemente funcionou e foi a solução que eu achei mais prática realmente para a gente colocar esse pacote automatizado dentro do job. Certo? Então, dentro da nossa estrutura aqui, o que eu fiz? Eu peguei o nosso pacotezinho que a gente tinha criado, tá? No exemplo anterior, a gente criou... A gente criou o pacotinho aqui, né? Do vídeo anterior, mas eu não precisava ter aberto ele. Eu queria mostrar aqui o pacote, tá? Tá aqui o pacote dentro da pasta. Eu peguei esse pacote... Só para mero organização, coloquei dentro dessa pastinha do tipo batch e criei um arquivinho batch que via, vou dar um editar aqui, direito editar, que via o DTExec chama, né, com a cláusula F, ele chama esse pacote criado e já executa ele. Ok? Esse comando vai estar na descrição do vídeo para poder facilitar a vida de vocês, só para copiar e alterar o caminho e o nome de pacote de vocês. Tá? Lembrando que a gente está fazendo isso porque lá no SIS funcionou, né? Funcionou tranquilo a importação do arquivo, mas na hora que a gente pega esse pacote, manda para o SQL Server e tenta fazer um job com ele, ele simplesmente não funciona, ele dá problema de segurança, ele dá um monte de pau. Né? Então a gente está fazendo isso via batch para realmente facilitar. Fiz o comandinho do tipo batch, vamos rodar. Vamos testar ele. Então, já rodou. Vamos dar uma olhada se ele fez a carga lá na nossa tabela. Na nossa tabela de funcionários. Vamos rodar aqui. Ó. Aí a gente já tem lá 12 registros, né, dentro da nossa tabela. Está carregando, o batch está funcionando, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Como eu comentei no vídeo anterior, a ideia para esse exemplo é que essa tabela não fosse sempre alimentada, ela fosse sempre igualada. Né? Então a gente vai ter aqui o nosso arquivo do Excel, onde eu tenho diversos nomes, diversos funcionários, e eu quero que conforme um seja excluído, o outro seja inserido, eu quero que esses nomes, esse cadastro, vá para dentro da tabela Excel do jeito que está aqui. Tá? Que seja uma atualização de dados. Então, antes da gente fazer realmente a importação em si, a gente vai criar uma etapa dentro do job, né, que vai ser a limpeza da tabela. Então, eu vou criar aqui um novo trabalho. Tá? Importação, arquivo XLS. Ok? Até aqui nada novo. Em etapas, eu vou criar uma nova etapa. Eu vou fazer uma limpeza de tabela antes, tá? Do tipo script, né? Do Transact SQL mesmo. Aqui não preciso executar como. Eu vou escolher o banco, né? O meu banco de exemplo, que é o que eu estou usando agora. E vou dar um truncate na tabela. Truncate table, funcionário. Vamos dar um analisar aqui. Comando analisado com êxito. Certo? Então, essa primeira etapa, eu vou dar um limpar na tabela. Né? Como eu falei, o ID daquele funcionário não é autonumeração, então eu sempre vou ter a minha tabela do SQL igualzinha à minha planilha Excel. Eu vou ter ela alinhada e atualizada. Ok? A minha primeira etapa foi a limpeza, e agora que vai vir aquele pulo do gato de realmente usar o batch para usar o pacote para realmente trazer a informação para dentro da tabela. Então, vou fazer a importação via arquivo batch. Tá? O tipo, qual que é o tipo dessa etapa? Ela vai ser aqui do sistema operacional.
tá? Porque como é um arquivo batch, então eu vou usar um arquivo do tipo batch para rodar esse comando aí. Eu vou pegar o comando, só o comando mesmo, tá? Que é o comando que está dentro do meu arquivo. Eu vou pegar só ele, tá? Para ficar mais fácil. Evita deixar arquivo, quando você estiver fazendo esse exemplo, evita deixar tanto o arquivo batch quanto o arquivo Excel em questão aberto, tá? Isso pode dar problema e pode não fazer a importação. Vou copiar aqui, né, o meu comando, né, que é o dtexec, chamando o meu pacote que está nessa pasta. Certo? Então veja bem, estou fazendo uma etapa de um job que chama um batch, que ativa um pacote, que faz a importação do arquivo Excel para dentro do SQL Server. Certo? Vou dar um OK. Vamos salvar o nosso job. Está criado aqui, né? Importação de arquivo XLS. Vamos testar? Então, se tudo funcionou, primeiro ele vai limpar tudo e vai carregar o que está na tabela. Lembrando que na tabela lá eu tenho aqui de 1 a 6. Certo? Vamos testar? Direito, iniciar trabalho na etapa, iniciar. Vamos ver. Êxito. Legal. Vamos rodar aqui a tabela. Olha lá. Então ele trouxe exatamente o que estava na tabela Excel. Certo? Ele limpou o primeiro e trouxe. Vamos fazer um teste? Vamos lá na nossa tabela Excel. Vamos pegar aqui. Vamos acrescentar um cara novo. Né? Vai ser o... Já tem Rafael. Vamos chamar de Thiago. Só vamos diferenciar aqui. Esse cara ganha bem. O cara ganha bem pra caramba. Né? E vamos eliminar aqui o primeiro aqui. Vamos eliminar o Bruno. Certo? Lembrando que a gente quer que essa tabela fique alinhada, né, com a tabela do Excel. Vou fechar para evitar problema com o nosso batchzinho. E vou vir aqui com o meu job, né, direito, iniciar trabalho da etapa. Vamos iniciar. Teve êxito. Então, em tese, o Bruno aqui tem que sumir, certo? E acrescentar um cara novo aqui embaixo. Vamos rodar para atualizar. Olha lá. Legal. Então, funcionou e já está atualizado conforme a nossa tabela do Excel. Legal? Aí esse job você pode fazer exatamente a mesma coisa dos outros passos, né? Fazer agendamento dele, recebimento de e-mail, salvar arquivo de login, TXT na rede. Aí você consegue fazer exatamente as mesmas coisas que foram feitas nos outros jobs. Ok? Então encerramos mais essa parte do roteiro. Até mais.